Queridos irmãos, estamos aqui para desenvolver mais uma atividade da Casa do Centro Espírita Zico Horta, e hoje é a palestra pública de sábado, dia 12 de setembro. O tema seria uma abordagem de questões de O Livro dos Espíritos. Entretanto, por conta do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e das atividades que estão sendo desenvolvidas nessa semana dentro da casa com relação a esse tema, nos foi sugerido pela direção da casa que fosse alterado o tema e abordado alguma coisa que fosse condizente a esse mês. E nós vamos então fazer essa alteração com permissão, né, da diretoria da casa. Nesse primeiro momento, rogamos um amparo da espiritualidade amiga sobre as bênçãos do Mestre Jesus, para que possamos desenvolver essa atividade e que ela possa possibilitar a todos nós uma reflexão. Que assim seja. E o tema que pensamos em abordar tem como título A Grandiosidade da Vida. No primeiro momento parece um tema banal, porque de certa forma sempre falamos da vida, independente da abordagem que seja, numa palestra pública dentro, né, de cunho espírita. Sempre, de certa forma, abordamos o tema vida. Mas, entretanto, paramos nós para pensar com relação à grandiosidade da vida e frente às atividades que estão sendo desenvolvidas nesse mês de prevenção ao suicídio. Infelizmente, irmãos nossos não veem sentido na própria vida e perdem a noção dessa grandiosidade da vida, como nós mesmos, por vezes, perdemos essa noção. Então é muito interessante pararmos para pensar nisso, que a vida, sim, ela é grandiosa. E a proposta nossa aqui é pararmos para meditar nisso, né? Nessa grandiosidade da vida. Então é um tema que no primeiro momento ele pode parecer até banal, mas a intenção nossa é exatamente mergulharmos, meditarmos na profundidade, né, desse tema, com relação à grandiosidade da vida. Porque a vida ela pode ser abordada em dois aspectos. No aspecto das ciências da natureza, e aí vem física, química, biologia e todas aquelas ligadas às ciências da natureza, que são intimamente relacionadas às questões da matéria, né? A vida física, a vida da espécie, seja a espécie animal, vegetal, mineral, né, humana. Então, todo o conceito, toda a conceituação física dessa vida. E outro aspecto, né, abordado pelas ciências humanas, e aí nós colocamos filosofia, sociologia, antropologia, história, que é você ter uma noção da vida num aspecto mais amplo, um aspecto do ser humano, da sua existência, da sua conduta com relação ao meio social no qual vive. Então é muito grandioso, exatamente, esse tema, porque ele aborda, né, dois aspectos muito interessantes. O aspecto material, que, como falamos aqui, é relacionado às ciências da natureza, e o aspecto espiritual. Nós vamos colocar o aspecto assim transcendental, que sobrepõe-se às questões físicas que são abordadas pelas ciências humanas, no sentido mais introspectivo, né, do ser, no sentido pensante, se a gente pode falar. E é muito interessante que no livro Na Seara do Mestre, ditado por Vinícius, né, Pedro de Camargo, ele abordava esse pseudônimo Vinícius, e nós temos aqui um capítulo falando dos problemas da vida, e nós separamos alguns trechos aqui, porque ele exatamente fala com relação a esses dois aspectos da vida, né? A sua existência material e a sua existência que transcende a materialidade. Ele coloca aqui os problemas da vida. Podemos dizer, por hábito e força de expressão, que a vida humana encerra dois problemas, o físico e o espiritual. Daquele, o físico, os homens não se têm descuidado, pois constitui sempre, através de todos os tempos, a sua máxima preocupação. Quanto ao outro, no sentido espiritual, eles o descuram lamentavelmente, esquecendo-se de que é por isso que os outros problemas, os materiais, continuam sem solução, apesar de tratados com tanto zelo e solicitude.
Então é muito interessante que o Vinícius faz que nós paremos para pensar nisso. Damos, às vezes, uma ênfase maior às questões da materialidade e nos esquecemos dessa questão transcendental, e aqui ele coloca o termo espiritual, da espiritualidade. Nos afastamos, né, dessa grandiosidade, nós acabamos restringindo a grandiosidade da vida como sendo uma coisa exclusivamente material. E dentro do conceito espírita que nós hoje trazemos, temos que expandir isso um pouco mais e perceber a grandiosidade da vida em seus dois aspectos. Mais à frente, ele coloca aqui: quando o problema espiritual for encarado e estudado como merece, verificar-se-á que os de categoria material estão intrinsecamente ligados àquele. Não podem, portanto, resolver-se em separado, distintamente. Enquanto persistirem no erro de colocar em primeiro lugar o corpo, nada de que o corpo carece estará acautelado e seguro. Logo, porém, que o espírito esteja acima da matéria, a razão acima do estômago e o sentimento acima de tubos digestivos, os problemas da vida terão pronta solução. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, tudo o mais vos será dado de graça e por acréscimo. Em realidade, não há problemas materiais, só existe um problema na vida, o espiritual. Então é muito interessante essa abordagem que ele fala, né? Que nós temos que começar a fazer esse discernimento e a entender que muitas das vezes as questões materiais da vida material são decorrência dos problemas espirituais. Que aí entendemos o processo das encarnações, das vidas sucessivas, da reencarnação como oportunidade de reajuste e reformulação. Então vamos perceber aqui, orientados por Pedro de Camargo, que a partir do momento em que abrirmos mão de observarmos somente a questão da materialidade da nossa vida, vamos entender a grandiosidade dessa vida, porque ela se expande além da matéria. E o foco espiritual ganha peso, porque tendo o entendimento que hoje temos da vida após a morte e da consequência numa outra vida de tudo aquilo que fazemos enquanto estamos encarnados, vamos perceber que a vida espiritual ela se sobrepõe à vida material. E devemos dar, então, importância a essa questão, porque todas as outras vão ser sanadas. É a citação que ele faz aqui, né, de Mateus, que tem, inclusive, lá na frente, no Zicorta, lá na frente, lá em cima, né, do quadro, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será dado de graça e por acréscimo. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Então, o que é essa busca pelo reino de Deus? O nosso aprimoramento, o aprimoramento do nosso espírito. A partir do momento em que nós nos focamos nisso, todas as outras coisas da materialidade, elas vão sendo acrescidas em nossa vida dentro da nossa necessidade. Devemos, então, focar a grandiosidade da vida não somente aqui, no momento atual físico, mas no momento que se sobrepõe à vida física. Isso é a grandiosidade da vida, exatamente isso. Entendermos que temos a vida física e a vida espiritual, sendo que a vida espiritual ela se sobrepõe à material. A material é um reflexo pálido e grosseiro da vida espiritual. Essa a vida material é muito grosseiramente falando da vida espiritual, que é muito mais que essenciada, independente do estágio de evolução moral em que nos encontremos. Mais abaixo aqui, nós separamos outro trecho em que ele fala o seguinte: o corpo foi criado para o espírito e não o espírito para o corpo. Eis a questão posta em seus devidos termos, e ao mesmo tempo, eis como se acha a incógnita que encerra o senso da vida. O corpo foi criado para o espírito e não o espírito para o corpo. Então, é muito incisiva essa colocação deles, nós paramos para pensar isso. Damos importância ao corpo físico e ele deve sim receber importância, mas o corpo foi criado para a ação do espírito. Então, a vida espiritual se sobrepõe a isso. Essa grandiosidade da vida é muito maior do que esse momento que passamos aqui na materialidade. Então, nós vamos perceber isso, né? Que é oportunidade de estarmos aprimorando o nosso ser.
E aí, quando eu falo ser, é no sentido filosófico. Aristóteles, né, que viveu 300 anos antes de Cristo, exatamente ele começou a perceber que na natureza tudo tinha uma origem, um desenvolvimento e perecia. Quer dizer, tudo nascia, vivia e morria. Então, se tudo era isso, a alma tinha que se sobrepor a isso tudo. Já se tinha uma noção da alma na Grécia Antiga. E ele vai entender que essa alma tem uma vida própria. E aí ele pega esse termo ser. Ele começa a adotar esse termo ser como sendo a alma em uma vida mais ampla, mais plena. Posteriormente, outros filósofos vão dar a esse estudo de Aristóteles o nome de metafísica, perdão, né? Metafisicamente falando, né? Então, outros filósofos pegam esse conceito de Aristóteles, da existência do ser, e dão o nome de metafísica, que exatamente Aristóteles percebe que, além da vida material, que ela tende a perecer, ela tende a morrer, existia a vida da alma. Então, essa alma era um ser que existia sempre, e aí essa existência tem que ter um objetivo. E exatamente nós vamos perceber o objetivo da existência da vida para o ser, o espírito, como sendo a oportunidade de aprimoramento, de reformulação. No livro Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, aqui no capítulo 32 dos Destinos, Emmanuel fala sobre a vida verdadeira. Aí vamos ver aqui, fazer uma leitura rápida. Somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estáis certos de que, com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderíeis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se poderia suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros seres? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades imorredoras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. Então, é muito interessante as colocações feitas aqui por Emmanuel, que ele faz com que nós paremos para pensar nisso. Nas condições de uma materialidade em abastança, qual seria a nossa posição? Como nós nos colocaríamos? Estaríamos pensando na verdadeira vida, que ele coloca aqui, que é a vida do Espírito? Será que essa abastança não iria nos proporcionar a oportunidade de falhar mais uma vez? Exatamente aquilo que ele fala aqui. Às vezes nós pedimos, na obscuridade da vida física, da materialidade, das restrições materiais, a oportunidade da nossa reformulação. Solicitamos isso para que possamos fazer com que esse ser, como Aristóteles falava, né, se desenvolvesse, pudesse ganhar vida, pudesse se sobrepor a essa materialidade. Exatamente isso, né? Esse conceito da alma, do ser, hoje nós entendemos. Então, temos que começar a aprimorar esse entendimento e perceber que a grandiosidade da vida está muito além desse momento atual. Ele se sobrepõe a esse, nessa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, nós temos a oportunidade grandiosa de exatamente nos reformular. Santo Agostinho percebeu isso, né, já no século II, que ele percebeu que o ser ele sobrevive à própria vida física. A vida é algo mais que usufruí-la nas sensações do corpo. Então, Santo Agostinho ele percebia isso, que a vida era muito mais do que você saciar as questões físicas. Isso é muito interessante porque no livro dele, Confissões, que é um relato da sua própria vida, é muito autobiográfico esse livro, ele percebe isso. Se sanar gozos da vida física fossem o limite da vida, ele, Santo Agostinho, né, teria conseguido tudo isso, porque ele, na concepção dele, ele tinha sanado todos os gozos materiais. Então a vida tinha que se sobrepor a isso, tinha que ir além disso.
E Santo Agostinho, ele estudava Aristóteles, então ele vai perceber isso, né, que a vida é muito maior, porque o ser, ele sobrevive a todas essas questões da materialidade. E aí nós vamos entender, né, a frase de João que está no a frase de Jesus, perdão, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, em que Jesus diz: "Vim para que tenhas vida e vida em abundância". A vida que Jesus falava, essa vida em abundância, é exatamente a vida que se sobrepõe à matéria. Se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus, obviamente, a abundância que ele fala, em nenhum momento Jesus fala de uma materialidade, de nós vivermos a vida material, é sempre uma vida espiritual, uma vida moral, uma vida de aproximação a Deus. Então, quando Jesus fala, vim para que tenhas vida e vida em abundância, que vida é essa? É a vida do Espírito. Os ensinamentos dele propiciavam e propiciam a nós a concepção de uma vida maior, a vida do Espírito, a vida que se sobrepõe à matéria, que vence a própria morte. Hoje entendemos isso com o estudo da doutrina espírita. Então, pararmos para pensar nessa grandiosidade da vida nisso. Nós somos seres espirituais, transitória e temporariamente numa existência material, mas a nossa essência é espiritual. Essa é a nossa verdadeira vida. Então, olharmos o que está ao nosso redor é restringir demais a visão de vida que Jesus nos propunha. Uma vida que se sobrepõe à própria materialidade, uma vida que se sobrepõe às próprias dificuldades, uma vida que se sobrepõe a nós próprios, no sentido de olharmos exclusivamente a vida presente, a vida da matéria. Então temos que começar a exercitar isso, começar a transformar isso em nós para que possamos contribuir nessa revisão de conceito e de visão da vida aos nossos irmãos de jornada, sabendo que dores existem, mas buscando contribuir no auxílio dessa dor. No livro Nas Pegadas do Mestre, também de Pedro de Camargo, sob pseudônimo Vinícius, ele coloca o seguinte aqui, num capítulo intitulado A Vida Verdadeira. O espírito tem vida em si próprio. É a vida mesma que, após haver se constituído em individualidade inteligente, racional e consciente, liberta da liberdade da carne, ressurge da animalidade por onde perpassou, ensaiando seu voo. Uma vez ressurgido, o espírito entra na posse e gozo da vida verdadeira, que de si mesmo se irradia na plenitude de sua expansão. Então, a partir do momento em que nós vamos tendo uma concepção diferente da vida, dessa vida verdadeira, a vida do espírito, nós vamos sobrepondo essa animalidade que ainda temos e percebendo a grandiosidade da vida que se sobrepõe exatamente a essa condição material. Mais à frente coloca ele aqui. O homem que desconhece por completo o que seja aquela espécie de vida que ainda não anteviu seus vislumbres, embora longínquos, é um morto na expressão eloquente do Divino Mestre. Sua palavra e sua doutrina, em síntese, representam um meio mediante o qual se conquista a vida verdadeira. Pôr em prática a moral cristã importa em passar gradativamente da morte para a vida. Então, a partir do momento em que nós colocamos em prática a moral do Cristo, nós nós saímos da vida, da morte e passamos para a vida. E é muito interessante o peso dessa palavra, né, do Pedro de Camargo, essa citação que ele faz de Jesus, com relação a irmãos nossos que estão vivos e parecem mortos. No sentido de que tem uma vida física, mas somente a vida física, só prestam atenção a essa coisa restrita da vida física. E perdem a plenitude da vida espiritual. Então é como se estivessem mortos, apesar de estarem vivos. E é exatamente o que ele colocaria. A partir do momento em que nós exercitamos a moral do Cristo, a vida se amplia, ganha em plenitude, ganha em quinta essência, e começamos a perceber a grandiosidade da vida de uma forma mais bela. Damos valor à vida física, mas entendendo que aqui é um momento transitório.
e que acolá nos espera uma coisa mais vislumbrante, uma vida mais plena. Então começamos a viver a vida de uma forma mais intensa, no sentido de buscar entender o nosso sentido, o sentido da nossa vida e o sentido da nossa existência na vida. René Descartes, né, um filósofo do século XVII, exatamente desenvolvendo essa concepção do ser, que vem desde Aristóteles, né, ele fala, né, penso, logo existo, né, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, Descartes ele percebe que, a partir do momento em que nós mergulhamos nessa essência espiritual que temos e percebemos a nossa capacidade de pensar, nós começamos a existir porque começamos a vislumbrar uma vida diferente. Começamos a perceber a nós próprios e tudo ao nosso redor de uma forma diferente. Nós entendemos que o sentido desse mês do Setembro Amarelo, irmãos nossos estão sofrendo. No momento atual, então, um sofrimento muito grande. Vamos acolhê-los, vamos ouvi-los. Não vamos aqui tentar convertê-los à nossa religião ou perverter, né, as ideias que eles têm, mas vamos acolhê-los. Vamos mostrar para eles que eles podem falar porque nós estamos ali para ouvir. Falar é um grande remédio, mas saber ouvir é um grande remédio. Então nós temos que exercitar esse ouvido, acolher a pessoa, sem discriminar, sem recriminar, sem pré-julgar, sem trazer para aquela situação ideias nossas pré-concebidas. Somente ouvir aquela pessoa, somente acolher a sua dor, respeitar a sua dor, não tentar minimizar a sua dor ou tentar mostrar que ele está sendo ingrato com relação àquela dor que ele está sentindo e a concepção que ele tem do momento da vida. Mas mostrar para ele que você está ali. E tentar mostrar para aquela pessoa, não de uma forma incisiva ou de uma forma tentando, como eu disse, converter aquela pessoa, tentar mostrar para aquela pessoa a grandiosidade da vida. Que viver ainda é o melhor. Que ela tem que vislumbrar algo muito maior do que esse momento, independente dela ser espírita ou acreditar na sobrevivência do espírito. De que existe um objetivo maior em estar vivo que não pode ser somente para sofrer. A dor existe, o sofrimento existe, mas existe também a possibilidade de você tentar se sobrepor a essa dor. E essa pessoa, muitas das vezes, tem em si essa capacidade de enfrentar e sobrepor essa dor. Trazendo para o nosso conceito, Deus não seria amoroso, então, se desse um fardo pesado que nós não tivéssemos condições de carregar. E Jesus ensinou exatamente o contrário. Então, mostrar para aquela pessoa que aquela dor que nós reconhecemos, né, que nós sabemos que ela está sentindo, ela tem condições de sobrepor aquilo. Ela tem condições de vencer a si própria. Mostrar a grandiosidade da vida, sem tentar mostrar para ela a existência do espírito, mas fazer ela pensar, você existe. Você é um ser que pensa. Utilize-se disso. Acredite em você próprio, acredite no seu potencial. Acredite naquilo que você possui e que pode te ajudar. E vamos somente estimular, incentivar, ouvir aquela pessoa, acolher aquela pessoa, sem julgamento, sem criticar, somente realmente um processo de acolhimento. Se aquela pessoa não quiser falar com você, somente chorar, acolha ela nas suas lágrimas. Fala para ela, pode chorar, eu estou aqui para secar as suas lágrimas junto com você. E as pessoas vão começar a perceber, talvez ainda de uma forma, né, num processo, perceber a grandiosidade da vida, perceber que ela não está sozinha, perceber que ela tem talvez o apoio de outros a lhe darem o sustentáculo necessário para ela sobrepor os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, a sua dor, e crescer dentro dessa dor.
Porque é exatamente isso. Nós aprendemos que a dor, ela nos é necessária para o nosso crescimento. Então vamos tentar estimular os nossos irmãos de jornada a pensar nisso. Que às vezes a dor que temos é uma oportunidade de crescimento. E ter a certeza, como foi falado por Vinícius, que a partir do momento em que buscamos ter uma conduta cristã, uma conduta moral cristã, nós nos modificamos. E estamos, talvez, estimulando essa pessoa no seu processo de modificação, sem nem sequer falar de Jesus ou de Espiritismo, o que quer que seja. Transcender a vida somente física. Né? Como Jesus falou aqui no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A partir do momento em que nós temos a certeza de que Jesus está conosco e buscamos, como disse Pedro de Camargo, né, viver a moral cristã, nós sobrepomos a morte. Nós sobrepomos, né, a própria transitoriedade da vida física e começamos a ter a verdadeira vida, a vida em plenitude, a vida em espírito. E podemos, nesse processo íntimo de transformação, cooperar em muito com os nossos irmãos que sofrem, acolhendo esses irmãos, abraçando a sua dor, esticando a mão, segurando eles e auxiliando-os nessa caminhada, por mais difícil que ela seja, para que ele perceba, assim como nós estamos buscando perceber, que a vida é grandiosa e é muito maior do que isso. Muito maior do que qualquer dor que trazemos dentro de nós. A vida que nos foi concedida pelo Pai se sobrepõe a tudo, porque isso é a vontade do Pai. E para nós encerrarmos aqui, eu vou ler aqui uma página de Joana de Ângeles, ditada por Joana de Ângeles no livro Alerta, psicografada por Divaldo Franco, Amor à Vida. Ama a vida conforme se te apresentem os programas existenciais. O campo, enriquecido de grãos, foi trabalhado arduamente. A fonte cantante e abençoada venceu lama e pedra para fluir cristalina. Não apagues a chama da alegria antes que se consuma o combustível do amor. Valorizando cada aprendizagem no cotidiano, preparar-te-ás para futuros cometimentos. Cada experiência merece respeito. As positivas devem oferecer substância para que sejam repetidas, e as outras, as dolorosas, merecem examinadas nas suas causas, a fim de que não necessitem retornar. Considera a dor como dádiva de salutar efeito para o teu progresso espiritual. Ela é o meirinho austero que te induz à realização edificante. Insiste no bem, mesmo quando tudo te pareça sombrio e desesperador, em conspiração odienta contra os teus propósitos de elevação. Sem a custódia de sua mensagem, a vida ser-te-á um fado impossível de levado adiante. Informas que há dias em que todas as coisas parecem somar-se para afligir-te mais. Não recues, porém, nos propósitos superiores quando tal suceder. Ninguém consegue avançar no processo educativo da evolução em regime de exceção injusta. Quando a dor te acena, é um chamado para a meditação. Quando se te instala no coração ou na mente, é um contributo para o teu crescimento e resgate. Sob quaisquer ocorrências, ama a vida e aprende a técnica de ser feliz. Desgraça real é o desconhecimento dos objetivos superiores da existência, sem a chama luminosa do amor como bênção e a imperiosa necessidade de seguir, arrastado pelas circunstâncias penosas. Inclina-te diante da necessidade de ressarcir os débitos e inflama-te de alegria pela graça de sofrer, para libertar-te e morrer, para ressurgir dos escombros carnais em corpo de luz. Então, meus irmãos, pode parecer no primeiro momento, para alguns, que o espírita ele é masoquista, ele gosta de sofrer. Não, na realidade nós estamos tendo a oportunidade grandiosa de meditar na dor. Meditar que essa dor, ela nos propicia um aprimoramento, uma reformulação,
um resgate da nossa consciência. Essa dor propicia para que esse ser pensante que somos analise a sua própria existência, medite profundamente nas causas da sua dor e busque muitas das vezes a solução para saná-las. A oportunidade que temos quando sofremos é de nossa reformulação. A oportunidade que temos quando auxiliamos na dor do sofrimento do outro é de auxiliar o outro na sua reformulação, de contribuir um pouco que seja e, acima de tudo, de lapidar ainda mais o nosso moral. Possamos então perceber que a grandiosidade da vida está exatamente em aproveitarmos essa vida no seu aspecto positivo. A verdadeira vida, a vida do Espírito, que existe em nós, que nos alimenta. E busquemos fazer com que os nossos irmãos de jornada que sofrem nesse momento percebam isso. Vamos acolher, como eu disse e torno a repetir. Vamos ouvir, vamos abraçar, vamos esticar a mão. Não vamos trazer crítica ou julgamento. Não vamos trazer uma ideia pré-concebida. Vamos simplesmente ouvir. Não precisamos aconselhar. Vamos simplesmente mostrar àquela pessoa que, às vezes, a solução do seu problema está dentro dela. Que a coragem para sobrepor essa dificuldade, ela tem. E que nós estamos ao lado dela para isso. Porque é isso que nós estamos buscando fazer conosco. Entendendo a nossa potencialidade, a nossa capacidade e entendendo, por meio da doutrina espírita, a grandiosidade da vida. A vida verdadeira, que é muito mais do que isso tudo que está em volta. É a vida do Espírito, que, como Jesus disse, quando fazemos da nossa vida, na sua palavra, o sustentáculo, quando temos o sustentáculo da palavra de Jesus a nos encaminhar, a vida se sobrepõe e nós não morremos. Porque entendemos que a vida é mais do que estar aqui, é estar aqui e lá. E a vida existe dentro de nós, porque nos foi concedida pelo Pai. Muito obrigado a todos vocês. Possamos nós meditar mais uma vez nisso. Muita paz.